Boa tarde a todos, namastê a todos, saudações, que todos vocês sejam bem-vindos nesta live. Peço para vocês curtirem, também compartilharem esta live com mais pessoas. Irei falar sobre um tema muito interessante nesta live. Estarei falando sobre a Guerra de Órion. Peço para vocês todos ficarem à vontade. Sim, José Alberto, você estava também. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Namastê a todos. Então, estarei dando início nesse assunto. Essa imagem que está aí na live, a Guerra de Órion, é a foto da capa e da contracapa do meu livro físico, que aborda de uma forma completa sobre a Guerra de Órion. Então, se alguém quiser se aprofundar nesse assunto, só entrar no link na minha bio e comprar o livro pela Hotmart. Só você preencher seu endereço certinho que chega na sua casa. Então, vamos para o que interessa, vamos falar sobre a Guerra de Órion. Então, Órion é uma constelação aonde existem vários mundos, aonde existem várias civilizações. Então, Órion sempre tem sido um local muito agitado, sempre tem sido um local de muito movimento de seres. Então, na constelação de Órion, há milhões de anos atrás, houve uma terrível guerra. Boa tarde, Solange, fica à vontade na live. Teve uma terrível guerra que se chamava, que ficou chamada, como a Guerra de Órion. Boa tarde, Alan, fica à vontade aqui na live. Então, antes de iniciar o assunto específico sobre a Guerra de Órion, tenho que explicar para vocês a origem tanto dos seres reptilianos quanto a origem dos seres adâmicos. O que são seres adâmicos? São seres que receberam a centelha divina desde o momento em que foram criados. Diferente dos reptilianos,
que foram criados sem a centelha divina. Então, os seres reptilianos, eles foram criados por um filho paradisíaco que se chamava Saratem. José Alberto, os Greys também, quando foram criados, não tinha centelha divina, tá? Saratem, um filho paradisíaco, que era filho de Ayuntak. Quem não sabe quem é Ayuntak, é o arcanjo Metatron. Então, Saratem, filho do arcanjo Metatron. Então, Saratem, no início, era um filho obediente ao arcanjo Metatron, era um filho responsável, mas em um certo momento, Saratem resolveu querer viver independente, sem depender das ordens do seu pai, Ayuntak, que é Metatron. Então, Saratem escolheu deixar a energia crística, porque todos aqueles que seguem a energia crística, eles têm que seguir a vontade da fonte, né? A vontade do Criador Fonte. Alan, os Greys nasceram sem centelha divina, tá? Aqueles que passaram para a luz receberam depois, tá? Então, Saratem não queria seguir as ordens de seu pai, Ayuntak. Saratem queria ser independente. Boa tarde, Silvia. Fica à vontade na live, tá? Então, Saratem decidiu arrumar uma forma de poder se alimentar da energia anticrística, que é a energia oposta à energia crística. Obrigado, Silvia, pelo presente. Então, Saratem resolveu criar uma forma de poder conseguir se alimentar da energia anticrística, que é a energia oposta da energia crística. Então, para isso, Saratem precisou criar os reptilianos para eles conquistarem mundos e para eles subjugar outras raças pelo universo. Então, Saratem criou os reptilianos e fez com que os reptilianos fossem ambiciosos e tivessem sede de poder, para que produzisse muita energia negativa, para Saratem poder se alimentar de toda a energia negativa nesse universo. A energia do medo, a energia do ódio, a energia da vingança. Então, os reptilianos foram criados. Os reptilianos, eles foram criados, né? E também foram criados os adâmicos. O primeiro adâmico que foi criado, ele se chamava Amélios, foi criado por Sananda, lá em Lira, né? Em um mundo que orbitava a estrela Lira. Então, Amélios foi o primeiro adâmico criado nesse nosso universo. E Amélios foi criado por Sananda com a centelha divina dentro dele. E os reptilianos foram criados sem a centelha divina por Saratem. Porque Sananda tem o poder de colocar a centelha divina dentro da sua criação. Agora Saratem já não tem esse poder. É isso mesmo, Silvio.
pela mitologia cristã, seria a Guerra nos Céus, que fala de Lúcifer, né? E do arcanjo Miguel. Então, os reptilianos descobriram que foi criada uma nova espécie no universo, que eram os humanos, e que estavam conseguindo evoluir muito rápido, né? Que eram os adâmicos. Então, os lirianos começaram a surgir a partir daí. Uma parte a partir de Amélios, e também Sananda pediu para os sirianos felinos e os aves azuis virem para esse universo, e eles se estabeleceram primeiramente em Lira, em um mundo, né, que orbita a estrela Lira, que é o mundo dos lirianos. É verdade, Silvia, é isso mesmo. Então, é porque cada história muda o nome, né? Conta o nome dos personagens com outros nomes, mas a história é a mesma história, só que com outra forma de contar, né? Então, os reptilianos ficaram com raiva porque descobriram que os lirianos, que eram adâmicos, existiam no universo. Só que os reptilianos, eles ficavam com muita raiva porque eles se achavam superiores, porque eles eram muito mais antigos do que os lirianos, do que os adâmicos e nesse universo, né? E achavam que tinham que dominar tudo, que tinha que escravizar, que deveria mandar em tudo. Eles se achavam os donos do universo. E Saratem estava gostando muito, porque estava vindo muita energia negativa para Saratem, e Saratem estava se alimentando de toda esta energia negativa que os reptilianos estavam manifestando, né? Então esta foi a forma que Saratem encontrou para conseguir sobreviver no universo sem precisar depender do seu pai, Ayuntak, que é o arcanjo Metatron. Porque quando Saratem estava com o arcanjo Metatron, Saratem recebia a energia crística que vem do Criador Fonte. E quando Saratem resolveu se afastar de seu pai e querer fazer as coisas do seu jeito, de forma errônea, Saratem teve que arrumar essa forma para conseguir sobreviver sem depender da energia crística que vinha do seu pai. Mas infelizmente Saratem se rebelou e ficou contra seu pai, Arcanjo Metatron. E Saratem decidiu fazer tudo ao contrário dos conselhos de seu pai, fazer tudo da forma mais errada possível. E aí que ela criou os reptilianos. E os reptilianos, cheios de sede de poder e de controle, de domínio, vingativos, rancorosos, começaram a invadir o mundo dos lirianos. O primeiro mundo que os reptilianos invadiu foi o mundo dos lirianos. Então começou a Primeira Guerra. Os reptilianos começaram a destruir os lirianos, começaram a destruir o mundo dos lirianos, porque os reptilianos tinham muito mais tecnologia naquele tempo, porque eles já eram mais velhos, tiveram muito mais tempo para conseguir tecnologia mais avançada. Não, Silvia, a Terra ela não explodiu. Nesta guerra não, tá? Teve um choque entre a Terra, quando a Terra se chamava Tiamat ainda, quando a Terra tinha o dobro do seu tamanho atual. Foi um choque que houve com o planeta Nibiru, tá?
Aí a Terra partiu no meio. Metade virou a Terra que nós temos hoje e metade virou o cinturão de asteroides, tá? Então esta guerra de Órion, ela foi tão terrível, só que nessa época a Terra ainda não existia. A guerra de Órion, os reptilianos conseguiram destruir os Lirianos e esses Lirianos encarnaram novamente em outros sistemas solares, virando os Pleiadianos lá nas Pleiades, virando os Felinos em Sirius A, virando os Andromedanos lá em Andrômeda, virando os Arcturianos em Arcturus, virando os Antarianos em Antares. Então, a origem desses seres de luz veio lá de Lira, veio com os lirianos. Então, muitos felinos que vieram de outro universo, mas os aves azuis, e junto com Amélios, que foi o primeiro ser adâmico criado por Sananda nesse universo, é daí que surgiu a origem de todos os outros seres de luz desse universo. Olha que interessante. Sim, Silvia, é nessa guerra mesmo, que teve intervenção do Arcanjo Miguel em Andrômeda, por causa dos Arcontes. Então, os reptilianos ficaram muito furiosos, acabaram com a raça dos lirianos, né? Os lirianos era pura paz e puro amor, não estavam acostumados com guerras naquela época. Então, Saratem ficou com muita raiva e os reptilianos também ficaram com raiva, porque a raça adâmica tinha centelha divina e os reptilianos não tinham. Então Saratem pensou, por que os adâmicos têm a centelha divina e por que a minha criação, que é os reptilianos, não tem a centelha divina? Então Saratem teve inveja, porque a criação adâmica, que vibrava pela energia crística, tinha a centelha divina, e a criação dela, que vibrava pela energia anticrística, não tinha a centelha divina. Então Saratem resolveu fazer uma mistura, um processo de hibridação, pegando reptilianos e misturando com a genética desses adâmicos. E quando ela terminou de fazer a mistura, nasceu os arcontes. Acabou sendo uma mistura que deu errado e nasceu os arcontes. Então os arcontes são seres que são vampiros energéticos que sugam toda a energia negativa. Então virou mais uma fonte de alimentação de Saratem, os arcontes. E foi uma fonte de alimentação de energia anticrística muito mais poderosa do que as energias que Saratem se alimentava dos reptilianos. Porque os arcontes, eles não têm corpo físico. Eles são seres energéticos. São seres energia, não têm um corpo físico. Então eles são vampiros energéticos. Todo tipo de energia ruim eles se alimentam. E como eles eram seres mestres na manipulação mental, esses arcontes, eles resolveram manipular facilmente a mente dos reptilianos para que aumentasse, né, a sede de vingança e a vontade de conquistar mundos e de querer dominar o universo. Os arcontes conseguiram potencializar isso nos reptilianos. Então os reptilianos invadiram também Antares, o mundo dos antarianos, né? Antares, na verdade, é a estrela, né? Aonde o mundo dos antarianos orbita a estrela Antares. Então,
começou a ter uma guerra ali. Os Antarianos não aguentaram os reptilianos, muitos morreram na guerra, outros fugiram para outros lugares, né? Então, os reptilianos destruíram e fizeram a bagunça, né? Após sair de lá, eles foram para a Pacífica Arcturus, mas um pouco antes de chegar até Arcturus, eles foram em Andrômeda, começaram a guerra contra os Andromedanos. Os Andromedanos eram também da paz, nunca tinham enfrentado uma guerra na vida, estavam saindo num prejuízo muito grande. Então, os Andromedanos decidiram criar a Federação Andrômeda, né, dali para frente, para poder ajudá-los a proteger o mundo deles, né, nas guerras. Mas mesmo assim, os Andromedanos não eram páreo para os reptilianos, porque os reptilianos tinham muito mais tecnologia do que os Andromedanos e muito mais experiência em combate, né? Então esses arcontes, dominando a mente dos reptilianos, estavam fazendo uma bagaça, a destruição total. Então o arcanjo Miguel teve que intervir em Andrômeda, pegou esses arcontes, prendeu esses arcontes dentro de um abismo que tem lá em Andrômeda, para que selou eles, para que eles não saíssem dali. E aí começou a reinar novamente a paz em Andrômeda. Então, depois passou algum tempo, os arcontes conseguiram escapar depois de um certo tempo. Entraram novamente na mente dos reptilianos. Os reptilianos aí que foram para Arcturus, no mundo dos arcturianos, que orbita a estrela Arcturus, para conseguir destruir, para tentar, né, destruir os arcturianos. É verdade, Silvio. Os andromedanos criam naves e armamentos militares, armamentos de guerra. Então, começou a terrível guerra, né? Nico, boa tarde, fica à vontade aqui na live. Sim, os arcontes, ainda tem muitos arcontes no universo. Então, no momento que os reptilianos começaram a querer destruir os arcturianos, aí que começou a guerra mais pesada. Aí os pleiadianos são amigos dos arcturianos, foram defender os arcturianos. Começou a primeira batalha, né? No meio da guerra, os reptilianos começaram a criar os draconianos através de manipulação genética. E aí começou a ficar uma luta difícil. Os pleiadianos estavam começando a perder a batalha. Aí os felinos de Siriusá chegaram para ajudar os pleiadianos também. Os felinos eram seres muito grandes, muito fortes, muito poderosos no combate, corpo a corpo. Mas, infelizmente, o exército felino era muito pequeno, perto do exército reptiliano. Mas começou a ficar uma batalha equilibrada entre os dois lados. Estava havendo destruição de ambas as partes. Então o Conselho Reptiliano fez uma reunião e nessa reunião resolveram usar bombas de antimatéria. O que é bombas de antimatéria? São bombas que destroem não só o corpo físico, mas além de destruir o corpo físico, destrói também o espírito. Então os reptilianos começaram a usar essa bomba e começaram a ter uma vantagem no meio da guerra. Então o comandante pleiadiano, que era na época, hoje, né, o meu pai Soltec, que era o comandante pleiadiano, que eu não vou lembrar o nome,
que ele tinha na época, ele pegou e fez uma reunião, e nessa reunião com os pleiadianos decidiram que também teria que utilizar bombas de antimatéria, porque eles teriam que usar também, porque senão eles iriam ser todos destruídos. Então começaram a utilizar também bombas de antimatéria. Então estava havendo destruição dos dois lados. Então os reptilianos começaram a botar muitos ovos no meio da guerra e começou a nascer muitos reptilianos muito rápido, porque os reptilianos conseguiam botar muitos ovos de uma vez, enquanto os pleiadianos e os felinos, eles tinham o nascimento dos seus filhos naturais, né? De forma normal. Não era tão rápido assim quanto botar ovos igual os reptilianos faziam. Então a guerra começou a ter vantagem do lado dos reptilianos. E aí o comandante pleiadiano, ele se preocupou e disse: vou ter que usar uma tecnologia para poder conseguir contornar esta guerra. Então ele resolveu criar clones. Começou a criar milhões de clones e começou a acompanhar os reptilianos com a mesma velocidade que eles tinham filhos. E aí o exército começou a crescer muito, de uma forma muito rápida. Então a batalha continuou e começou a voltar a ficar equilibrada, e dos dois lados essa guerra começou a ter muita destruição. Os dois lados, ninguém sabia quem estava vencendo, quem estava perdendo, porque começou a ficar muito equilibrada. E os felinos ajudando os pleiadianos, mas infelizmente o exército deles era pequeno. Então tinha muitos reptilianos para cada felino. Então começou a ficar difícil também para esses felinos. Mas eles não desistiram da batalha. Eles continuaram focados até o fim para ajudar os pleiadianos. Foram valentes até o fim de suas vidas. Mas muitos deles morreram nesta guerra, infelizmente. Então, teve uma ideia dos pleiadianos. A Federação Pleiadiana teve uma brilhante ideia para resolver essa guerra antes que tudo fosse destruído, antes que todos eles fossem todos destruídos junto, com todos os reptilianos, com os draconianos, com todos os felinos, pleiadianos, arcturianos. E a ideia da Federação Pleiadiana foi que eles teriam que entrar em um acordo, e esse acordo se chamava o Tratado de Equilíbrio, que teriam que parar a guerra e cada um ficaria com uma parte, né, do universo. É por isso que existe a Era da Luz e existe a Era da Escuridão. Então os mundos eles passam por uma fase de muita Era da Luz e muita Era da Escuridão. É um período que passa, até a própria Terra também passa por isso. A Terra saiu da Era da Escuridão e entrou na Era da Luz quando a Terra entrou na 5D, na fase de regeneração. Na Era de Aquário, a Terra entrou na Era da Luz. Por isso que a Terra ela entrou no cinturão de fótons e está recebendo muita luz que vem do Sol central agora, porque ela entrou na Era da Luz. Então, quando está na Era da Escuridão, é quando a órbita desses mundos e da Terra, ela entra na parte que os reptilianos tomam conta do universo. E quando está na Era da Luz, entra na parte que os seres adâmicos tomam conta. Só que o acordo foi decidido no acordo que nenhum ser poderia escravizar mais nenhuma outra civilização à força.
Então os reptilianos tinham o costume de invadir os planetas e querer dominar e escravizar aqueles seres que viviam ali. Quando eles não destruíam, eles queriam escravizar. Então o acordo seria esse: não poderia mais escravizar outras raças à força. Por isso que os reptilianos hoje em dia, e os draconianos, e todos os seres da escuridão, eles não escravizam mais à força obrigando, usando a força física. Eles utilizam o próprio ser humano para escravizar o próprio ser humano. Por isso que eles utilizam a nova ordem mundial e todo o sistema para poder escravizar a humanidade de uma forma indireta, né? Ao invés de chegar à força usando o poder militar, eles obrigam usando a manipulação, né? Então, os reptilianos aceitaram o acordo, porque todos eles viram que seria melhor para todos eles. Porque se eles continuassem aquela guerra como estava, tudo seria destruído. Não sobraria um para contar a história que estava ali na guerra. Porque eles estavam utilizando bombas de antimatéria e nenhum dos dois queria dar o braço a torcer para parar a guerra. Mas com esse acordo, o Tratado de Equilíbrio, eles decidiram que a melhor saída seria parar a Guerra de Orion. Então, foi parada a Guerra de Orion e muitos desses que morreram encarnaram em vários mundos, e inclusive na própria Terra. Muitos que morreram na Guerra de Orion hoje estão aqui na Terra. Estão vivendo aqui na Terra. Talvez você que está vendo esta live esteve na Guerra de Orion, no confronto, e talvez você não sabe. Talvez você foi um reptiliano na Guerra de Orion. Talvez você foi um draconiano. Talvez você foi um felino. Talvez você foi um pleiadiano. Talvez você foi um arcturiano. Ou talvez um andromedano, ou um antariano, ou até mesmo um Grey. Infelizmente, José Alberto, os Greys não tiveram sorte, tá? Os Greys foram escravizados pelos reptilianos. Os reptilianos destruíram muitos Greys. E alguns Greys, os reptilianos escravizaram eles. Por isso que os Greys perderam a capacidade de reprodução. E por isso que os Greys fazem muita abdução. Fazia, né? Muita abdução. E fazia manipulação genética, alterando o DNA dessas pessoas para colocar os genes Greys com os genes humanos. E por que que os Greys escolheram principalmente os humanos para fazer híbridos? Porque o ser humano tem o DNA de vários outros seres do universo. Desde o momento em que o Anunnaki Enki fez a mistura genética no ser humano primitivo, alterando o DNA humano, o ser humano recebeu uma carga genética de vários seres do universo. Então os Greys sabem que o ser humano é a raça que tem maior potencial de evolução. O problema é que o ser humano não sabe disso. Então os Greys escolheram o ser humano para poder manter a linhagem deles através de processos de hibridação. Então, gente, muitos de nós estivemos na Guerra de Orion. Muitos de nós somos seres encarnados na Terra e estamos convivendo todos juntos, reptiliano com pleiadiano, draconiano com felino e vários outros seres, justamente para quê? Para aprender a viver em amor, em harmonia. Porque o arcanjo Metatron, ele viu a besteira que Saratem fez, e como Saratem é filho de Metatron, Metatron quis corrigir. E como que ele quis corrigir isso? O erro do seu próprio filho. Foi encarnando muitos desses na Terra,
e colocando a centelha divina dentro dos reptilianos, dentro de muitos reptilianos, não todos, tá? Mas dentro de muitos que foram selecionados pelo arcanjo Metatron, porque Saratem não conseguia colocar a centelha divina nos reptilianos. Mas o arcanjo Metatron ele podia, porque ele andava de acordo com a vontade da fonte, o arcanjo Metatron. Então ele tinha o poder da centelha divina. Dentro dele ele podia compartilhar a linhagem Kumara, que é a primeira linhagem de ser adâmico desse universo. Então ele colocou a centelha divina dentro de muitos reptilianos. É por isso que hoje existem muitos reptilianos da luz. Assim como existem muitos da escuridão que não receberam, né, a centelha divina, existem muitos que já estão na luz porque receberam a centelha divina. Então, receberam dentro de si a capacidade de aprender a amar, de aprender a ter compaixão. Então, por isso, essa missão Terra. Muitos encarnaram aqui na Terra para viver juntos, para aprender a viver em harmonia e em paz. Então, muitos de nós que estávamos na Guerra de Órion, estamos aqui juntos. Pleiadiano misturado com reptiliano, com siriano felino, com andromedano, antariano, arcturiano, draconiano, grey. Por quê? Porque o arcanjo Metatron, que é Ayuntak, quis corrigir o erro de Saratem. Porque Saratem não iria conseguir corrigir. Porque Saratem se entregou totalmente à energia anticrística e passou totalmente para a escuridão. Então Saratem não poderia corrigir isso. Tinha que ser alguém muito evoluído que está na luz. E esse alguém foi o próprio arcanjo Metatron, que é o pai de Saratem. Então, agora o que não dava para corrigir eram os arcontes, né? Porque os arcontes não têm alma. Os arcontes são seres energéticos, não têm alma. Agora os reptilianos têm. Então os reptilianos tinham como resolver ainda se colocasse a centelha divina e se os reptilianos aceitassem seguir a intuição de amor e de compaixão, ao invés de seguir a intuição de rancor, de raiva, de conquista, de inveja, de ira. Então, muitos. É por isso que tem muitas pessoas aqui na Terra que um descobre que é pleiadiano, aí a esposa descobre que é reptiliana, em registros acásticos, ou vice-versa. Por quê? Porque esta união ajuda a fazer com que o amor vença, na maioria das vezes, né? Para que esses seres possam evoluir também. Para que esses reptilianos possam evoluir espiritualmente e se transformar em seres de luz. Agora, aqueles reptilianos que não aceitaram a centelha divina, ou melhor, que não receberam, ou até mesmo aqueles que receberam, mas decidiram escolher andar na escuridão a si mesmo, esses são os que fazem o mal para a humanidade, né? Sim, Silvia, é verdade. Pastor David, muito obrigado pela rosa. Então, gente, eu contei para vocês aqui a história da Guerra de Órion, mas é lógico que essa história que eu contei, eu estou contando resumido, tá? Se alguém quiser saber mais a fundo sobre a Guerra de Órion, essa capa que está aí na imagem da live é a capa do meu livro físico, A Guerra de Órion. Foi um livro que eu lancei há 2 dias atrás. Está no site da Hotmart. Se alguém quiser, entra no link que está aqui na minha bio. Adquira esse livro físico.
que vai contar toda essa história sobre a Guerra de Órion de uma forma muito mais detalhada e cheia de mistério, de coisas que, com certeza, eu acredito que vocês ainda não ouviram falar em nenhum lugar na internet, tá? Os mistérios que tem em Órion. Órion não é um lugar ruim, tá, gente? Hoje não. Órion hoje é um bom lugar, não Órion todo, né? Completo, mas a maior parte de Órion hoje é um bom lugar da luz, tá? Algumas regiões de Órion ainda estão na escuridão, algumas. Mas aquela região já tem evoluído muito espiritualmente. Hoje em dia, a parte que está na escuridão é a parte que vive os reptilianos, os Greys. Essa parte é a parte que está na escuridão e alguns outros seres. Mas boa parte já está na luz e tem coisas magníficas em Órion que eu estou falando nesse livro, tá? Então, se alguém quiser saber como é avançada a região de Órion espiritualmente, não perca esta oportunidade. Adquira o livro que conta tudo sobre a Guerra de Órion de forma detalhada. É só entrar no link que está na minha bio e adquirir o seu livro físico. Provavelmente o prazo de chegada na sua casa pode demorar um pouco, entre 20 a 25 dias, porque a editora ela produz de acordo com a demanda, né? De acordo com as vendas. Então tem o prazo de produção da editora e o prazo do correio para chegar no seu endereço. Então, com certeza vale a pena para quem quer evoluir no conhecimento, para quem quer crescer mais espiritualmente. Para isso é necessário conhecimento, né? É necessário para a nossa evolução espiritual e para entendermos sobre a nossa história do passado. Porque a Guerra de Órion é a nossa história do passado. É a história onde estivemos participantes. Nós participamos da Guerra de Órion. Então estivemos lá. Então tudo que está sendo falado nesse livro sobre a Guerra de Órion, saiba que você esteve participando de tudo isso. Também aqueles que querem um curso sobre os arcturianos, também tenho lá na Hotmart um curso bem completo e vários outros cursos em e-books em PDF que estão na Hotmart também. Então, gente, depois que aconteceu tudo isso na Guerra de Órion, aconteceu muita coisa boa depois que eles chegaram nesse acordo, né, de parar a guerra. Aconteceu muita coisa boa lá. Tem muitos mistérios que eu não vou ficar dando spoiler, né, aqui na live, porque senão quando vocês adquirirem, quem comprar o livro, quando adquirir o livro, já vai ter visto, né, que tá lá. Mas as partes mais interessantes eu deixei para vocês verem no livro, quem quiser ter acesso a esses conhecimentos. Tudo que eu falei aqui nessa live sobre a Guerra de Órion foi apenas a parte do confronto, né? Mas os mistérios e toda a beleza, toda a luz, toda a parte de iluminação que aconteceu na Guerra de Órion, nada disso eu nunca falei em nenhuma live, mas está lá no livro e com certeza aqueles que adquirirem irão ver como é muito mais do que vocês já ouviram falar até hoje sobre a Guerra de Órion. Então, gente, terá nessa live uma canalização a partir de agora
Essa canalização é com o próprio Arcanjo Metatron. Ele está querendo falar um pouco conosco nesta live. Peço para vocês continuarem curtindo a live. Quem quiser compartilhar também, compartilhem. Fiquem à vontade aqui na live. Então vamos ouvir o que o Arcanjo Metatron tem a nos dizer. Já faz tempo que ele não canaliza aqui na live, mas vamos ouvir a mensagem do Arcanjo Metatron. Saudações, Namastê, terráqueos de Gaia. Eu sou Ayuntak, um dos primeiros arcanjos da ordem celestial e divina, um filho paradisíaco que trabalha em benefício da evolução espiritual de toda a humanidade. Uma das principais personalidades divinas que trabalha em favor da fonte, que trabalha em benefício do Criador, em benefício dos planos do Criador divino e celeste. É com grande prazer e alegria que venho nesta live. Meus amados amigos, eu já estava com saudade de vê-los aqui e nesse momento tão especial dispenso sobre as suas vidas a luz do Criador, o amor divino da fonte, a força e o poder que se manifeste sobre cada um de vós. Que saiam de vocês todas as amarras, tudo aquilo que vos aprisiona, tudo aquilo que atrapalha o seu desenvolvimento e crescimento espiritual, tudo aquilo que impede a sua evolução, tudo aquilo que tenta atrapalhar a sua missão sobre a Terra. Que cada um de vós esteja neste momento com seu coração aberto e com sua mente pronta para receber a energia cheia de luz crística que dispenso sobre vossas cabeças. Que cada um de vocês recebam no chakra coronário, neste exato momento, a conexão divina entre a terra e o céu, entre suas almas e o divino Criador. Que seus corações estejam prontos para sentir a presença divina Eu Sou, e que fique registrado e marcado em suas vidas, no seu DNA, as marcas de luz de Cristo, e que se elevem a sua frequência vibracional através de todos os seres que colaboram com a evolução planetária de seu mundo. Que todos os seres de luz que trabalham na transição planetária da primeira linhagem Ordem Kumara, neste momento, estejam em suas vidas, trazendo amor e luz e proteção, força e poder divino do Divino Criador. Todas as forças da escuridão e das trevas saiam de sua vida a partir de agora. Que todas as trancas, ferrolhos, fechaduras e cadeados e prisões sejam quebradas. O poder da minha geometria sagrada está em vós. Sejam protegidos pelo meu cubo, o cubo de Metatron. Neste momento, cada um de vocês que estão aqui, nesta live,
estão sendo colocados dentro do cubo de Metatron. Estão sendo selados com 7 selos. Não percam esta oportunidade de sentir a minha presença, porque estou em suas vidas. E eu, Arcanjo Metatron, nunca vos deixarei e nunca vos deixei, desde o primeiro dia em que eu vim sobre a terra como Enoque. Até os dias de hoje, tenho trabalhado em benefício para cumprir a vontade da fonte, em benefício de toda a humanidade no processo evolutivo. Alguns de vocês já devem ter lido meu livro. Eu, Enoque, escrevi pessoalmente o livro Enoque Etíope. Quem ainda não leu meu livro, leia Enoque Etíope e descubra muitos segredos sobre a existência, sobre o universo, sobre os mundos. Não se preocupem, a força e o poder arconte não pode com vocês se vocês vibrarem no amor incondicional, se vocês buscarem conhecimento, se vocês praticarem o bem, se vocês abrirem os olhos do espírito e deixar a intuição falar mais alto dentro do seu coração. Eu estou neste momento alinhando os seus 7 chakras, desde o chakra básico até o seu chakra coronário. Irei fazer uma harmonia energética neste momento entre todos os seus nadis que percorrem por todo o seu corpo como teias energéticas que criam a sua aura. A sua aura vai clarear, vai ficar azul celeste, a de outros aqui vai ficar amarelo dourado, a de outros ficará branco, puro. Tem aura que está rosa, tem aura que já está violeta, de acordo com a evolução de cada um de vocês que estão aqui nesta live. Meus amados amigos, cada um de vocês estão sendo colocado dentro de uma pirâmide de luz dourada. Sintam toda esta frequência, a frequência do conhecimento, a frequência da prosperidade, a frequência da sabedoria. Sejam cada vez mais sábios e mais sábios e mais sábios. Coloco também vocês dentro de uma esfera de luz azul. Sintam e recebam toda a proteção divina do poder do Arcanjo Miguel, para que nenhum mal possa atravessar a sua aura, para que todas as brechas sejam fechadas em sua vida, para que não penetre nenhuma força da escuridão, nenhuma energia oculta das trevas. Que você seja blindado e blindada por completo aqui nesta live hoje. Eu, Arcanjo Metatron, eu decreto, em nome do Deus dos deuses, do Criador dos criadores, em nome do Pai Universal, a fonte celeste que emana toda a energia de alta vibração, em nome daquele que emana toda a luz e toda a força e todo o poder, em nome daquele que é aquele que tudo é, em nome daquele que é o inalcançável e inatingível, em nome daquele que és eterno e que és tudo em todos. Esta é a canalização.
Eu, Arcanjo Metatron, agradeço muito por cada um de vocês estarem cumprindo a sua missão e por estarem nesse planeta, colaborando com o processo de transição planetária. Namastê, saudações. Até as próximas canalizações. Então, gente, esta foi a canalização poderosa com Arcanjo Metatron. Uma boa tarde a todos que chegaram depois na live. Namastê a todos. Então, nesta live eu contei para vocês um pouco sobre a terrível Guerra de Órion, o que tem acontecido na Guerra de Órion, mas é lógico, eu contei só a parte do confronto, do combate, não contei as coisas maravilhosas que existem na constelação de Órion, não contei as coisas grandiosas para aqueles que desejam evoluir espiritualmente, que estão em Órion, porque tem muito segredo e mistério que está em Órion, que a maioria das pessoas nem imagina. Muitas coisas positivas que estão ali. Quando as pessoas ouvem falar sobre Órion, só ouvem as pessoas dizendo sobre a guerra de Órion, mas eu acredito que nunca ouviram falar sobre as maravilhas que tem Órion, sobre a beleza, sobre os mistérios que existem em Órion. Mas se alguém quiser saber tudo isso, esta é a capa do meu livro físico sobre a Guerra de Órion, aonde eu conto nesse livro todos os mistérios que eu conheço sobre a constelação de Órion. Todos os mistérios, segredos sobre Órion que eu conheço. Se eu deixei de escrever alguma coisa nesse livro, é porque eu ainda não conheci, porque tudo que eu conheço sobre Órion eu coloquei nesse livro. Então, se alguém tiver interesse nesse livro, o link está aqui na minha bio. É só entrar no link da bio, que ele chega no seu endereço. O valor do livro, eu atualizei ele hoje, tá? O valor está R$ 49,90 do livro, mas é lógico que tem o frete também, o frete do seu endereço para ser entregue pelos correios. Então vai depender muito da sua região, da onde vocês moram, né? Para saber se o frete vai sair barato ou não. Eu sei que para a cidade de São Paulo o frete é barato, para a cidade de Minas o frete é barato, para o Rio de Janeiro o frete é barato. Agora tem que ver para as outras localidades. Só que no site da Hotmart, o site da Hotmart tem as opções, né? Se a pessoa quer que chegue mais rápido ou quer que demora mais, aí o frete sai mais barato. Se demorar alguns dias a mais para chegar, sai mais caro se a pessoa quiser que chegue mais rápido. O frete, né? Dos correios. É verdade, Silvia. No site da Hotmart já tem tudo. A Silvia ela já comprou o livro. Logo, logo chega na casa dela. A Silvia já comprou esse livro. E o bom é que o livro é físico, né? Então, é bom ter livro online também, né? Mas nada melhor do que a gente ter o livro físico, né? Porque pelos estudos, né, que eu já tenho feito, livro físico, o aprendizado é muito maior do que quando a gente lê online. Quando a gente não pode adquirir um livro físico, os e-book ajuda muito em PDF, mas nada se compara com o aprendizado pelo livro físico, né? Eu também, Nadir, eu prefiro o livro físico. A Silvia escreveu, paguei R$ 11 de frete mais rápido
Então, gente, vocês veem que o frete não é muito caro, não. Silvia pagou lá R$ 11 para São Paulo e eu moro aqui em Minas, né? Porque ela escolheu mais rápido, né? Então, se ela tivesse escolhido mais demorado, para chegar o frete seria mais rápido, o valor seria mais baixo ainda, né? Então, é porque a Silvia é de São Paulo, eu tô em Minas, então não é tão longe assim também, né? Então, o frete saiu bem barato. Então, quem prestou atenção nessa história que eu contei da Guerra de Órion, vocês viram que só o que eu contei já é uma história longa, que já estamos aqui na live há 1 hora de live, aonde eu contei sobre a Guerra de Órion e fiz só a canalização, que a canalização foi no máximo acho que uns 5 a 10 minutos. Então, Nadir, a live fica gravada, aí eu vou ver se eu baixo ela, coloco no YouTube. Se eu conseguir baixar ela, eu vou colocar no YouTube. É verdade, Silvia, no livro é completa a história. É porque aqui eu tô contando só a parte da guerra, né? Eu não tô contando os mistérios que tem lá em Órion. Agora no livro já tá completo, né? No livro eu tô contando os mistérios que tem em Órion, as coisas maravilhosas que existe lá, a beleza que existe lá. Lá conta quando a pessoa se conecta com a fonte, se entrega, tem aquela vivência junto com a fonte, com o Criador, quando e vários outros mistérios de vários seres que eu nunca falei em live, tá tudo isso sendo explicado no livro de uma forma muito fácil de compreensão. Combinado, José Alberto. Por isso que eu falo que é muito bom. Então, eu tenho 2 livros físicos. Eu tenho esse, A Guerra de Órion, e tenho um livro sobre os Pleiadianos, que está lá na Hotmart, por esse link, que está aqui na minha bio. Vocês conseguem acessar tudo isso pelo site da Hotmart. Só que o livro dos Pleiadianos é pequeno, é poucas páginas, né? Não me lembro se é 15 ou 16 páginas, alguma coisa assim, é muito pequeno. Agora, esse da Guerra de Órion, ele já é um pouco maior, tem 128 páginas, aonde são 250 capítulos. Então é 250 capítulos com 128 páginas. Então é um livro que explica muito sobre a Guerra de Órion. Porque para falar só sobre a Guerra de Órion, 250 capítulos, 128 páginas. Imagina quanta informação não tem nesse livro, né? Só sobre esse assunto, sobre a Guerra de Órion. Aqueles que preferem o livro, né, o e-book em PDF, tem também, tá? A Guerra de Órion em PDF. Eu fiz, coloquei na Hotmart das duas formas. Tanto o livro físico quanto o e-book em PDF. Aí fica a critério de cada pessoa, se gosta mais do livro físico, quem quiser comprar, ou se gosta mais do PDF, né? Mas esse meu livro com certeza vai trazer muito conhecimento. Quem gosta de livro físico é uma boa oportunidade para ter conhecimento sobre a Guerra de Órion. Já tinha demorado para me lançar um livro físico, né? Porque pelo tempo que eu venho ensinando esses assuntos nas lives, tinha demorado, mas tudo tem a hora certa, né? É porque para fazer um livro é bom trazer o máximo de informações possível, né? É bom investigar bem primeiro se está tudo certo, os assuntos, para ver se realmente é aquilo mesmo. Então, levei tempo para decidir fazer o livro, porque
primeiro eu queria estar muito bem informado e ter certeza do que eu iria escrever, né? A Silvia escreveu: O meu dos sirianos felinos vou lançar no físico também. Muito bom, Silvia. Muito bom o livro físico dos felinos. Esse livro aí eu também vou querer dos felinos. É muito melhor o livro físico, né? Porque a gente guarda. Se um dia acabar a internet, a gente consegue estudar com o livro físico, né? Agora, se acaba a internet, fica mais difícil para a gente abrir um PDF, né? Quando eu falo acabar a internet, porque os cientistas falaram que dentro de pouco tempo vai acabar a internet, né? Então, quer dizer, quanto mais conhecimento a gente tiver adquirindo, é melhor, né? Então, gente, qualquer coisa, se tiver interesse, já sabe, o link está aqui na minha bio para a aquisição do livro. Vale a pena, apenas R$ 49,90 e mais o frete para a região da pessoa. Então, Silvia, é muito bom. Então, eu vou estar encerrando essa live já. Que todos vocês tenham uma excelente tarde. Todos vocês fiquem com Deus. E aqueles que são buscadores do conhecimento, buscadores da verdade, aproveitem, entre no link na minha bio, adquira o seu livro físico e vamos estudar. E qualquer dúvida sobre o que está escrito, pode me perguntar que eu esclareço também. Fiquem com Deus, até as próximas lives. Namastê a todos.